É importante lembrar, mas muitas vezes esquecido, que os primatas percorreram um caminho incrivelmente longo ao longo da pré-história. Foram necessários muitos passos complicados e tentativas e erros da evolução para chegarmos onde estamos hoje. Nossa história pode, de fato, ser rastreada até bilhões de anos atrás, quando os primeiros organismos unicelulares flutuavam pelos primeiros oceanos, quando a vida evoluiu pela primeira vez. Mas a história dos primatas, o grupo de mamíferos que nos inclui, começa muito mais tarde. Esta é essa história, um tour que abrange 65 milhões de anos. Através de algumas das circunstâncias mais improváveis, nossos ancestrais e parentes sobreviveram. Embora muitas espécies de primatas tenham se perdido no registro fóssil, eles representam um dos grupos mais diversos de mamíferos vivos hoje. Incluindo a nossa própria espécie, existem mais de 300 espécies distintas de primatas nas florestas, savanas, montanhas, pântanos e até cidades na atualidade, todas as quais são monumentos ao sucesso desta ordem de mamíferos na história épica. Junte-se a nós enquanto exploramos a história dos primatas desde seus humildes começos, como habitantes quase irreconhecíveis da floresta, até os espetaculares hominídeos da estepe dos mamutes. Faremos várias paradas ao longo da era Cenozoica, examinando espécies-chave de primatas que se situam na árvore genealógica no caminho até nós. Sente-se e relaxe enquanto exploramos as vidas e mortes de nossos primeiros ancestrais primatas. Os primatas nem sempre estiveram aqui. Os mamíferos, a classe de animal da qual fazemos parte, de fato persistiram em suas verdadeiras formas por mais de 200 milhões de anos, 140 dos quais foram milênios sem qualquer verdadeiro primata. A história dos mamíferos é uma que remonta a milhões de anos antes disso, através do tempo profundo do Paleozoico. Mas começaremos esta jornada aqui, nas extensas florestas primais da era Mesozoica. Os mamíferos surgiram de um grupo de animais conhecidos como sinapsídeos, que por sua vez faziam parte de um grupo maior conhecido como terapsídeos. Os sinapsídeos eventualmente continuariam ao longo do Triássico, o período mais antigo do Mesozoico, para se diversificarem em uma ampla variedade de formas e tamanhos. De carnívoros caninos a herbívoros como hipopótamos, perambulando por rios de extensas planícies inundadas. Muitos sinapsídeos, tendo evoluído de répteis, ainda se assemelhavam aos seus ancestrais, mas as mudanças estavam aparecendo constantemente. As fixações em seus ossos da mandíbula começavam a permitir a evolução de fortes músculos da mandíbula, e em alguns casos, acredita-se que certos gêneros estavam cobertos por camadas finas semelhantes a pelo. Acredita-se que o primeiro verdadeiro mamífero, Morganocodon, tenha aparecido no registro fóssil cerca de 205 milhões de anos atrás. Ele se assemelhava a um musaranho de árvore moderno, com um focinho longo e uma cobertura quente de pelo. Ele não teria como saber, mas Morganocodon estava nessas florestas densas do início do Jurássico, lançando as bases para todos os mamíferos que conhecemos hoje. Dos menores ratos às maiores baleias, os descendentes de Morganocodon continuariam a povoar as florestas e selvas do restante do Mesozoico, vivendo nas sombras proverbial e literalmente dos animais pré-históricos mais famosos de todos os tempos, os dinossauros. Os mamíferos que seguiram Morganocodon ao longo do Mesozoico, embora diversos em forma, só cresceriam até um tamanho máximo de pouco mais de 1 metro. Os maiores desses mamíferos, carnívoros semelhantes a cães, como o Rapanomamus, podem até ter se alimentado de jovens dinossauros,
dada a oportunidade. Entre essas florestas evoluíram habitantes aquáticos, semelhantes a lontras, trepadores de árvores, semelhantes a musaranhos e esquilos, roedores que cavavam buracos, e pequenos carnívoros ágeis, muitos dos quais podem ter se assemelhado a texugos ou wolverines dos dias atuais. Foi a partir de alguns desses trepadores de árvores que os primeiros ancestrais primatas de transição conseguiram evoluir, embora os primeiros primatas verdadeiros não tenham aparecido em cena até depois que os dinossauros se extinguiram. O exemplo mais antigo, conhecido do que poderia ser considerado um verdadeiro primata e, portanto, o ancestral direto mais antigo dos seres humanos, é um pequeno e peculiar mamífero arborícola chamado Purgatórios, nomeado após as colinas do Purgatório, em Montana, onde seus fósseis foram descobertos na década de 60. O Purgatórios teria, em vida, se assemelhado a um esquilo, embora estivesse começando a evoluir pernas mais longas e esbeltas para auxiliá-lo na vida nas copas das árvores. Os ossos do Purgatórios mostraram aos paleontólogos as primeiras semelhanças no registro fóssil com primatas vivos, detalhes que podem ser observados nos ossos do tornozelo e nos dentes. O Purgatórios era um plesiodapiforme, e acredita-se que os membros deste grupo inicial de primatas estavam espalhados pelas florestas subtropicais que existiam em todo o mundo após a extinção dos dinossauros. Os plesiodapiformes eram, em alguns casos, superficialmente semelhantes aos lêmures e podem ter sido os primeiros mamíferos a substituir suas garras por unhas. Acredita-se que alguns, possivelmente, foram capazes de planar em dobras de pele esticadas entre seus membros, e muitos dos gêneros posteriores mostram uma forma de primata muito mais distinta do que criaturas como o Purgatórios. Os parentes vivos mais próximos desses plesiodapiformes, além dos primatas modernos, são os colugos, ou lêmures voadores, encontrados nas florestas tropicais do Sudeste Asiático. Entre os gêneros de primatas que existiam nessas primeiras florestas tropicais do Paleoceno, estava o Plesiadapis, que existiu tanto na América do Norte quanto na Europa, logo após o Purgatórios ter evoluído cerca de 58 milhões de anos atrás. É um dos primatas do Paleoceno mais conhecidos, com quase todo o esqueleto conhecido. Acredita-se que essas primeiras espécies de primatas começaram a exibir cérebros maiores em relação ao tamanho de seus corpos do que outras espécies de mamíferos com as quais compartilhavam suas moradias nas florestas quentes. Em outras partes do mundo, os mamíferos estavam se ramificando em formas estranhas e novas, como os pantodontes, um grupo de herbívoros volumosos, e os creodontes, um grupo de carnívoros semelhantes a cães. Neste mundo, nossos ancestrais ainda eram pequenos, ainda para evoluir com as capacidades de enganar um predador ou lutar de volta, e como resultado, muitos de nossos predecessores primatas teriam caído vítimas de novas ameaças, como carnívoros mamíferos, crocodilianos e primeiras aves de rapina. Os primatas tinham um longo caminho a percorrer antes de invadirem as planícies do Pleistoceno, mas eles tinham que começar de algum lugar. Foi no Eoceno que os mamíferos, incluindo os primatas, realmente começaram a se diversificar. Assim como os gigantes herbívoros, as primeiras baleias e morcegos voadores que apareceram na mesma época, nossos ancestrais começavam a dar saltos rumo a terras desconhecidas. De um ramo dos Plesiadapiformes do Paleoceno, evoluíram dois novos grupos de primatas, os homomianos e os adapídeos. Juntos, esses grupos de primatas são conhecidos como proximianos, um grupo cujos membros vivem hoje em lêmures, lores e társios.
Foi por volta dessa época, de cerca de 54 milhões de anos atrás até cerca de 37 milhões de anos atrás, que esses grupos de primatas começaram a se ramificar em novas áreas do mundo, regiões anteriormente inexploradas da América do Norte, Europa e agora também na Ásia, no caso dos Homo maiads. Esses foram os primeiros primatas a possuir mãos preenseis, usadas talvez para colher fontes de alimentos de galhos e arbustos. Ao longo do curso do Eoceno, ambos os grupos continuariam a criar uma abundância de diferentes grupos descendentes, alguns dos quais teriam sucesso e se tornariam os lêmures que conhecemos hoje, enquanto alguns chegariam até a época miocena antes de finalmente se extinguirem. Os primeiros dígitos oponíveis também são conhecidos de animais deste período. Acredita-se que o Quentius, um adapídeo da América do Norte e Europa, tenha sido o primeiro animal a evoluir com um dígito oponível, neste caso, um dedo em seus membros posteriores. Isso possivelmente indica que o Quentius pode ter sido um dos nossos primeiros ancestrais, e não apenas dos lêmures e lores dos dias atuais. Este dispositivo biológico básico acabaria por formar a base dos nossos próprios polegares, que você usa para poder dar play neste vídeo de alguma maneira, forma ou feitio. Os Homo maiads, por outro lado, só conseguiram espalhar suas linhagens ao longo do início do Cenozoico. Mudanças no clima forçaram os descendentes desses primatas primitivos a competir diretamente com macacos e, posteriormente, com grandes primatas, estes últimos que estavam, em última análise, melhor adaptados ao estilo de vida que os descendentes de Homo Maia foram inicialmente projetados para explorar. Quase todos os descendentes deste grupo outrora comum haviam desaparecido até o final da época Oligocena. O próximo capítulo na história dos nossos ancestrais O período Oligoceno representou um grande avanço na diversificação dos mamíferos em geral, não apenas dos primatas. Mas foi nesse período que alguns dos nossos primeiros ancestrais primatas começaram a descer das árvores, adaptando-se a um estilo de vida no chão. Por volta dessa época, os primeiros macacos verdadeiros começaram a aparecer, e um dos locais mais importantes para os paleontólogos que os estudam é o Egito, especificamente a região de Fayum, no deserto ocidental do país. Rochas pertencentes às formações Qassar el-Saga e Jabal Qatrani revelaram à ciência os primeiros macacos verdadeiros, relacionados aos babuínos, langures e mangabês dos dias atuais. Apenas da região de Faeum, nas várias formações rochosas, existiam tipos como Epidium, Catopithecus, Parapithecus, Oligopithecus e Proteopithecus, apenas para citar alguns, e muitos desses restos estão muito bem preservados de fato. O ancestral mais antigo, conhecido de todos os macacos e primatas modernos conhecidos pela ciência, é o Aegyptopithecus, um animal que teria se assemelhado a uma versão primitiva dos macacos arborícolas da África e Ásia. Com aproximadamente 90 centímetros de comprimento do nariz à cauda, este macaco viveu de cerca de 38 milhões de anos atrás até aproximadamente 29 milhões de anos atrás, e acredita-se que se movia em 4 patas pelas árvores, usando mãos e pés preenseis para obter uma forte aderência nos galhos, algo que foi determinado através de extensos estudos em suas mãos, membros e músculos. Ele teria habitado florestas tropicais, que eram sazonalmente devastadas por chuvas torrenciais, onde se alimentava de frutas e nozes nas copas das árvores. Característico dos primeiros períodos do Cenozoico era a persistência de florestas tropicais ou subtropicais em todo o globo, muito diferente de como o mundo teria aparecido no Pleistoceno,
e nas fases mais recentes da era. Através de estudos sobre o Egyptopithecus e seus parentes contemporâneos, os cientistas conseguiram determinar que os macacos estavam se tornando cada vez mais confortáveis andando em 4 patas pelas árvores, ao invés de se apressar ou saltar pelos galhos como seus ancestrais prosímios. Com o advento de adaptações nas mãos e braços desses novos e bem-sucedidos primatas, os macacos estavam se tornando mais capazes de se defender contra as inúmeras ameaças que estavam evoluindo ao lado deles. Creodontes que sobreviveram até tarde e carnívoros que começaram a evoluir apareceram no registro fóssil, ao mesmo tempo em que os macacos começaram a evoluir, os últimos dos quais representariam ameaças constantes aos nossos ancestrais até anos recentes. Foi no Oligoceno, na verdade, que os primatas encontraram seu caminho de volta para as Américas. Tendo desaparecido na América do Norte devido a mudanças climáticas cerca de 26 milhões de anos atrás e nunca tendo evoluído na América do Sul, havia um nicho ecológico vago entre frugívoros e insetívoros arbóreos que um animal como um macaco seria capaz de explorar. O fato de os macacos terem conseguido sobreviver na América do Sul é uma das maiores histórias de sucesso da evolução. Hoje, os macacos são diversos e estão espalhados por todo o continente. Mas a história de como eles chegaram lá é talvez ainda mais surpreendente. 30 milhões de anos atrás, justo quando os últimos gêneros de primatas da América do Norte começavam a desaparecer, a América do Sul, um continente completamente desconectado da África, onde os macacos já haviam evoluído, viu pela primeira vez macacos. Como isso aconteceu? Do outro lado do Oceano Atlântico, na costa oeste da África, algum tempo antes de chegarem à América do Sul, uma comunidade de macacos se reuniu na costa, talvez para procurar comida ou novos territórios com acesso a habitats diversos. Ao vasculhar a paisagem em busca de comida, eles acabaram cruzando com um grande lote de vegetação trazido até a praia. Correndo para lá, os macacos ficaram animados ao encontrar uma abundância de frutas penduradas em plantas que cresciam da massa de solo e vegetação e se aconchegaram. A massa era grande o suficiente para sustentar todo o grupo por várias semanas, e os macacos estavam ansiosos para ficar. No entanto, uma noite, uma enorme tempestade soprou na costa oeste da África, deslocando grande parte da vegetação da frente da praia para uma massa flutuante de plantas e solo, com os macacos a bordo. Os macacos, assustados, rapidamente perceberam que haviam sido levados para o mar, com pouca esperança de nadar de volta para a névoa, à terra, e chegar lá inteiros. Havia comida disponível nesta jangada recém-ocupada, no entanto, e os primatas passaram vários dias a bordo antes de finalmente atingir a terra. Esta terra, no entanto, era diferente daquela de onde eles vieram. Estranhos novos animais, marsupiais e xenartros, percorriam a terra e vagavam pelas florestas. A matéria vegetal era diferente, mas esses primatas eram adaptáveis. A água estava disponível, assim como abrigo, e os macacos podiam encontrar segurança dos carnívoros abaixo nas árvores. Isso era a América do Sul, avanço rápido, 30 milhões de anos, e os ancestrais desta mesma comunidade podem ser vistos nas formas de macacos-aranha, balançando pelas árvores em caudas adaptadas, e pequenos tamarins percorrendo a copa da floresta em busca de frutas e insetos. Os macacos prosperariam aqui, por incrível que essa história seja, através de nada, além de acaso e seleção natural. Isso é totalmente verdadeiro. Este não é o único grupo de animais que se ramificaria dos macacos africanos, no entanto. Foi por volta do final do Oligoceno, quando o grupo
o grupo de primatas contendo nossa própria espécie apareceria, os macacos. O que se pensa serem os primeiros macacos apareceram no que é agora a Tanzânia, cerca de 25 milhões de anos atrás. Eles divergiram dos macacos devido a mudanças em seu ambiente, adaptando-se a uma vida de viver tanto no chão quanto nas árvores, usando seus longos braços para puxá-los pelos galhos. Seus rostos começariam a se assemelhar mais aos humanos do que aos de primatas anteriores no registro fóssil. E eles perderiam totalmente suas caudas. Elas não eram mais necessárias para o equilíbrio de um animal que, eventualmente, não precisaria mais andar em 4 patas pelas árvores. Esses primeiros macacos continuariam a formar as bases do que era necessário para todos os grupos modernos de macacos evoluírem. Gorilas, chimpanzés, bonobos, orangotangos, gibões e, claro, humanos. Foi por volta da época Miocena, de 23 milhões de anos atrás, a cerca de 5 milhões de anos atrás, que o ambiente do mundo sofreu uma série de mudanças drásticas. Cadeias de montanhas surgiram em todo o mundo e, mais importante, as pastagens tomaram conta de muitos dos continentes do mundo. As savanas da África, as pastagens pomposas da América do Sul, as pradarias da América do Norte e as planícies da Ásia surgiram todas por volta dessa época devido à diversificação e distribuição generalizada de espécies de gramíneas. Foi um resultado direto dessas mudanças que os primatas terrestres surgiram. Macacos e primatas eram mais adequados para se alimentar dessas gramíneas ou pegar pequenas criaturas que viviam nelas. À medida que os planos corporais desses primatas evoluíram, seus cérebros também evoluíram, e no final do Mioceno e nos subsequentes épocas do Plioceno, o cenário estaria pronto para a evolução dos primeiros primatas que caminhavam eretos no mundo. Talvez a descoberta mais significativa a ser feita do Mioceno, em termos de evolução humana, foi a de um gênero de primata chamado Proconso, de regiões que um dia se tornariam Quênia e Uganda. Acredita-se que o último ancestral, comum entre os seres humanos e todos os primatas, incluindo os gibões, que não são considerados grandes primatas, possa ter sido o Proconso. Visualmente, o Proconso teria se assemelhado a uma mistura estranha entre macacos do Velho Mundo, como babuínos e langures, e os primatas, como chimpanzés. Suas costas seriam mais flexíveis do que as dos primatas que o precederam, para se mover de forma mais flexível entre os galhos de sua casa na floresta, mas ainda teria mantido o estilo de caminhada quadrúpede dos primatas anteriores. Embora suas mãos fossem melhor adaptadas do que as de seus ancestrais para agarrar e manipular o ambiente, eles ainda não conseguiam se balançar pelas árvores como os primatas modernos fazem. Seus braços não eram fortes o bastante neste momento. Proconso não estava sozinho nas árvores do Mioceno, no entanto, e sua família incluía vários outros gêneros, incluindo Dendropithecus, Afropithecus e Limnopithecus. Os primatas também se expandiam na Europa. Pliopithecus e seus parentes mais próximos eram conhecidos nas planícies e florestas deste continente do norte, onde os primatas selvagens modernos são representados por apenas uma espécie, o macaco de Gibraltar. Uma vez pensado para ser uma forma ancestral dos gibões modernos, agora foi determinado que o Pliopithecus, na verdade, não está relacionado a nenhum outro grupo de primatas vivos. Na Ásia, os primatas também se diversificavam. As colinas Sawalik, por exemplo, que abrangem o Paquistão e o norte da Índia, eram conhecidas por abrigar alguns dos espécimes de primatas pré-históricos mais interessantes e importantes conhecidos até agora, entre os quais estava o Cevapithecus, do final do Mioceno.
Cevapithecus representa a primeira divisão dos Pongan, a subfamília que contém os orangotangos dos outros macacos do Velho Mundo. Embora hoje os orangotangos sejam endêmicos das ilhas do Sudeste Asiático de Bornéu e Sumatra, seus ancestrais eram muito mais difundidos. Ancestrais de orangotangos, como Korat Pitágoras, são conhecidos da Tailândia, Samburu Pitágoras do Quênia e até mesmo Graecopithecus, que foi encontrado de todos os lugares na Grécia. Outro dos primatas fósseis mais famosos do Mioceno, desta vez descoberto em uma mina de lignito na Itália nos anos 1950, foi o Oreopithecus. Com dentes curtos, um rosto quase humano e uma possível tendência a andar ereto, mesmo que temporariamente, este já foi considerado um ancestral direto do Homo sapiens. Acredita-se que tenha sido um dos primeiros braqueadores, ou seja, um dos primeiros animais que conseguiu se balançar pelos galhos das árvores usando apenas seus longos e poderosos braços. Estudos mais recentes colocaram esse macaco dentro da família Hominidae, mas já não se acredita que tenha sido um de nossos ancestrais diretos, tendo se separado de macacos anteriores, milênios antes. Acredita-se que o Oreopithecus habitava ilhas pantanosas por volta dessa época, onde estava isolado de muitas outras espécies e onde a evolução tinha a capacidade de seguir seu curso longe das pressões do continente. Eventualmente, o Oreopithecus entraria em contato com um dos predadores mais temíveis e impressionantes do Mioceno, o grande gato de dentes de sabre, Macerodus. Mudanças em seu ambiente como essas podem ter levado à sua eventual extinção. Não existem macacos como o Oreopithecus hoje. Quando o Plioceno começou, o mundo estava muito parecido com o que é nos dias atuais. Florestas tropicais eram comuns ao redor dos trópicos, ao redor das quais estavam situadas savanas e montanhas, desertos e matagais, praticamente nos mesmos locais em que os vemos hoje. Todos os principais habitats do mundo já haviam sido estabelecidos e, portanto, havia um grau muito maior de familiaridade na fauna de muitas áreas do planeta. Estranhamente, no entanto, primatas deste período de tempo não são bem documentados. Muitos macacos e suas linhagens não podem ser rastreados até o Pleistoceno, dos cerca de 3 milhões de anos que abrangem o Plioceno, e os restos de macacos são esparsos e fragmentados na melhor das hipóteses. Os fósseis mais conhecidos e mais significativos na linha humana do Plioceno são, sem dúvida, Ardipithecus. Surgindo no registro fóssil, por volta do início do Plioceno, de sítios fósseis descobertos na região de Afar, na Etiópia, Ardipithecus foi um dos primeiros Australopithecus, um de nossos ancestrais diretos. Embora não fosse um especialista no hábito, Ardipithecus podia caminhar ereto, como você e eu, mesmo que apenas por um breve período. Seu cérebro ainda era proporcionalmente muito menor do que os hominídeos posteriores que tiveram sucesso, e ele não tinha a capacidade cerebral para produzir e usar ferramentas de pedra. Dito isso, não é descartável que Ardipithecus possa ter usado ferramentas simples, como varas e galhos, para atrair insetos de seus montes, ou pedras para quebrar nozes. Os braços do Ardipithecus teriam sido substancialmente mais longos do que os nossos, e o animal ainda estava bem adaptado a uma vida nas árvores, um lugar para onde, muitas vezes, teria que se refugiar para evitar os perigosos predadores mamíferos que rondavam as savanas e florestas em que vivia. Foi através desses humildes começos que a humanidade conseguiu surgir. Na próxima época, Pleistocena, o mundo seria apresentado
a quase todas as outras espécies de homem pré-histórico, desde os australopitecos até nós. Agora, a época pleistocena já foi abordada em grande detalhe neste canal antes, mas é de fato o período de tempo mais importante para a evolução humana em toda essa história. Embora a história humana seja conhecida em detalhes intricados ao longo desse tempo, você pode se surpreender ao saber que nosso conhecimento sobre primatas não humanos do Pleistoceno é escasso e pouco conhecido. Os únicos primatas do Pleistoceno que não estão diretamente relacionados a nós vêm de espécies mais tardias na época e apenas da África e da Ásia, como Paracólibos, Dinopithecus e Rhinocólibos, por exemplo. Talvez o primata não humano mais famoso de todos, das florestas de bambu do Sudeste Asiático, seja o Gigantopithecus, um parente gigantesco do orangotango moderno e provavelmente o maior primata que já viveu. Este gigante vivia em grupos familiares ao lado de outras espécies de primatas, incluindo outros hominídeos, onde comia frutas nas densas florestas e moitas de bambu. Ele pode até ter se extinguido como resultado da caça excessiva pelo Homo erectus, um de nossos ancestrais mais antigos. O Pleistoceno é mais conhecido como o período que terminaria com o surgimento do homem, no entanto. Nossos primeiros ancestrais nesses tempos, os australopitecos, eram bem representados pelo habitante bipede das pastagens Australopithecus, que veio do Vale do Rift, na África. Esses macacos não usavam ferramentas de pedra, mas suas mãos eram bem adaptadas para manipular o ambiente, com polegares opositores totalmente desenvolvidos e braços longos e poderosos. Como o Ardipithecus, eles provavelmente podiam usar ferramentas para atrair insetos de montes, mas também, provavelmente, eram capazes de atirar objetos para se defenderem de grandes e ferozes predadores, como o grande felino Deinophilus. Pedras e paus, voando pelo ar, provavelmente teriam sido suficientes para afastar até os carnívoros mais famintos, que poderiam ter considerado atacar um grupo de Australopithecus. As coisas ficam muito mais confusas no Pleistoceno Médio, frequentemente apelidado de confusão no meio pelos antropólogos e paleontólogos que estudam fósseis desse período. Após a ascensão do Homo habilis, um passo muito mais moderno do humano em relação aos animais mais semelhantes a chimpanzés do Australopithecus, animais no gênero Homo haviam quase totalmente se adaptado a uma vida sem a necessidade de depender de árvores para proteção. Os braços de seres como o Homo erectus haviam diminuído em relação ao tamanho de seus corpos, a ponto de não serem mais necessários para balançar pelas árvores ou subir para a segurança. Essa é uma característica evolutiva que coincidiu com o advento da tecnologia, e especificamente as ferramentas de pedra. Todos os membros do gênero Homo são conhecidos por terem usado ferramentas de pedra de alguma forma, maneira ou formato para se defenderem contra predadores, cortar alimentos, iniciar fogo ou até mesmo fazer arte. Hominídeos posteriores, a partir do Homo erectus, passariam a dominar o uso do fogo em seus estilos de vida e métodos de caça. Com o uso controlado do fogo, os primeiros humanos conseguiram cozinhar de forma confiável diferentes tipos de alimentos, abater animais de grande porte em caçadas e se defender dos elementos durante o inverno. Em direção ao final do Pleistoceno, o Homo neanderthalensis e o Homo denisova, respectivamente conhecidos como neandertais e denisovanos, apareceriam na estepe do mamute. O maior ambiente contínuo do mundo, caracterizado por planícies ondulantes e megafauna extinta. Essas espécies levariam vidas complexas e eram capazes de criar arte
controlar o fogo e até mesmo falar. Seus corpos em forma de barril e exteriores resistentes os ajudariam nas vidas ásperas, perigosas e, finalmente, curtas que levavam. Algo extremamente importante nas condições brutais da estepe do mamute. Eles logo seriam acompanhados pelo Homo sapiens. Nós levamos milhões e milhões de anos para chegar aqui, mas em breve, nossa própria espécie estaria correndo pelas tundras e planícies da estepe do mamute atrás de cervos gigantes, espécies extintas de bisões e mamutes lanosos. Migraríamos para as Américas, onde as primeiras pessoas a pisar no norte encontrariam enormes mastodontes e preguiças terrestres. Aqueles no sul encontrariam tatus do tamanho de carros e o famoso gato de dentes de sabre, Smilodon. Em breve, os Homo sapiens superaram os Neandertais, cruzando com eles a ponto de, essencialmente, consumirmos geneticamente sua espécie. Migraríamos para todos os continentes da Terra, desde as areias escaldantes do norte da África até aos resíduos gélidos da Antártica. Nossas tecnologias se acumulariam a ponto de termos total controle sobre nosso ambiente e as espécies que vivem nele. E é aqui que nossa história termina. Maior pressão precisa ser colocada sobre governos e corporações para salvar espécies, como os macacos, que correm o risco de desaparecer. Perder espécies vivas hoje é perder uma parte de quem somos. Cada espécie viva hoje seguiu linhagens que começaram bilhões de anos atrás, ao mesmo tempo que nós. Distante, todos nós somos parentes e dependemos uns dos outros para fazer deste planeta o que ele é.